Bom estarmos juntos mais uma vez. Antes de começar a expor a Escritura, eu preciso e devo situar vocês em tudo que temos falado e no objetivo para o qual nós estamos falando. Como eu tenho dito para vocês, nós estamos nas últimas 3 semanas do ano litúrgico. E nas últimas 3 semanas, ou nos últimos 3 domingos, nós então oramos e usamos esse púlpito para falar de distintivos missionários presentes nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos que são escritos sobre o mesmo prisma, né? Eles são juntos numa mesma ótica, por isso, sim, juntos. Ótica, né? Sinóptico, que é com a mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas. E no domingo passado nós falamos do Evangelho de Mateus, os distintivos missionários que estão ali presentes. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, ou melhor, de Marcos, e os distintivos missionários que estão ali presentes. E domingo que vem nós vamos falar dos distintivos missionários que estão presentes no Evangelho de Lucas. E você deve perguntar, por quê? Primeiro que a gente precisa compreender isso, mas o objetivo desta igreja, desse púlpito, ao fechar o ano falando disso, é exatamente preparar o caminho para o que vem no ano que vem. No ano de 2026, no planejamento nosso, né, o ano para nós vai começar no dia 30 de novembro. 30 de novembro começa o ano litúrgico de 2026, que vai até novembro de 2026. E nós estamos trabalhando no planejamento da igreja para que possamos juntos crescermos em doutrina, em comunhão, em oração, em vida piedosa e em evangelização e engajamento missionário. Então, esses distintivos e essas exposições do Evangelho, ainda que breve e sintetizada, têm como objetivo nos preparar para o que vem no ano que vem. Então, você ouça com carinho, faça suas anotações, se veja em tudo que está sendo falado e, ao fim de cada sermão desses últimos do ano, você ore a Deus falando, Senhor, eu quero corresponder a isso. Eu quero ser alguém usado para isso. Ore com sinceridade a Deus, porque Deus nos chama, há uma vocação para nós. Vivemos tempos muito difíceis, de muita relativização da verdade, de muito abandono daquilo que é verdade plena do Evangelho, de muita farsa eclesiástica. A gente tem visto igrejas usando, ao invés de usar a pregação do Evangelho, usa a programação neurolinguística para trabalhar na emoção das pessoas, para buscar a resposta que elas querem dessas pessoas. E para isso eles arrumam todo o ambiente da igreja, tanto o ambiente estético, quanto o ambiente musical, quanto o ambiente receptivo, tudo isso com o objetivo de alcançar a emoção das pessoas e atraírem as pessoas para responderem aquilo que é interesse deles. A gente sabe que isso existe, mas nós estamos aqui para preparar uma pequena igreja para, com fidelidade, corresponder ao Senhor. E para isso a gente dobra os joelhos, para isso a gente ora, para isso a gente investe nosso tempo, a gente passa a dormir menos um pouco, preocupados que estamos em corresponder ao Senhor. Então, o que eu quero de você hoje é a tua atenção para aquilo que a gente vê nos evangelhos. E hoje é o Evangelho de Marcos, ou o Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Marcos. Essa é a melhor maneira de entender essa expressão, porque o Evangelho não é de Marcos, o Evangelho é de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo narrado por Marcos, segundo a ótica de Marcos, segundo os objetivos de Marcos, tá bom? Então nós vamos ler apenas o capítulo 1, versículo 1, apenas. Vamos ler apenas uma frase desse Evangelho,
que vai nos dizer. Marcos começa o seu texto, a sua exposição do Evangelho de Jesus Cristo com as seguintes palavras: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante de uma frase que introduz, que abre toda a compreensão que o Teu Espírito deu a esse escritor bíblico e que hoje, por preservação milagrosa, chega até as nossas mãos e aos nossos ouvidos. Estamos diante disso. E haja em nós a reverência devida, a submissão exigida para a Tua palavra. Que haja sobre a minha vida a clareza de expor verdades que transcendem a mente de todos nós, mas que, pelo Teu Espírito, nós conseguimos compreender, porque é Ele quem mostra o texto revelado, e é Ele, o Teu Espírito, quem nos ilumina para compreender o texto revelado. E que agora esse mesmo Espírito possa me levar a expor o texto revelado, para que possamos compreender o que dele deve ser aplicado em nossas vidas. Assim nós oramos e, confiados que estamos em Ti e no poder do Teu Espírito, nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e mesmo João, eles são escritos numa perspectiva missionária. Eles são escritos porque havia objetivos, razões para eles serem escritos, e cada autor bíblico, cada evangelista tem as suas próprias razões. Então, algumas coisas a gente precisa considerar inicialmente. A primeira é essa: todos os evangelhos são escritos numa perspectiva missionária. Eles narram Jesus em missão e narram Jesus confiando a missão à sua igreja. Esse é um ponto. Segundo ponto: mesmo que todos tenham essa essência missionária, cada um tem um objetivo particular, que é do seu autor. E isso a gente também precisa compreender. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, por exemplo, você sabe, ao estudar, que ele está escrevendo e tem como destinatário um público que era prioritariamente de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e que, na ocasião em que Mateus escreve o seu evangelho, é possível que essa primeira comunidade cristã, feita de judeus convertidos, talvez já pudesse ter alguma dúvida em suas mentes sobre a identidade messiânica de Jesus. E Mateus escreve para dizer: vocês tomaram a decisão certa, ele é o Messias. E ele mostra em 28 capítulos que Jesus é esse Messias prometido, e a gente viu isso na semana passada. O Evangelho de Marcos, ele tem outros objetivos. Você vai ver que ele não tem genealogia, como Mateus tem, como Lucas tem. É um evangelho mais rápido, ele é mais curto. Não é um evangelho onde você vê Marcos relatando grandes discursos de Jesus, grandes ensinamentos. É um evangelho de transição, ele vai rápido, de um ponto para o outro. É muito comum a expressão, partindo dali, foi para ali. É um evangelho que te cansa de tão corrido que ele é. E o objetivo disso é mostrar Jesus em ação, mostrar Jesus na prática e apresentar Jesus, provavelmente a um público cristão romano, como um servo. Jesus aqui é o servo. Se em Mateus ele é o Messias, aqui ele é o servo. E ele vai começar a mostrar quem é esse servo e o que ele veio fazer. Na semana que vem nós vamos ver que Lucas tem um outro objetivo. Mas eu quero te chamar a atenção para essa frase, por meio da qual eu decidi expor os distintivos missionários do Evangelho de Marcos.
São 6 palavras. Princípio, Evangelho, Jesus, Cristo, Filho, Deus. Isso aqui é como se fosse um título que ele dá ao seu Evangelho, ou a narrativa do seu Evangelho. E aqui, nessa frase, com 6 palavras, das mais significativas, né, meio que ele sintetiza. O que você vai ler do versículo 2 até o final desse Evangelho é ele ratificando essa afirmação. O que você vai ver de Marcos 1, 2 até Marcos 16, no último versículo, é esse autor mostrando que, de fato, esse é o princípio do Evangelho, e esse Evangelho é de Jesus, e esse Jesus é Cristo, e esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele vai fazer isso até o final. Esse Jesus que ele chama de Filho de Deus é o que você vai ver no verso 14, é o que prega o Evangelho de Deus. Essa expressão que o Daniel abriu o culto desta manhã. Ele é o Filho de Deus, ele prega o Evangelho de Deus, o que mostra logo a característica de servo obediente dele. Ele é Filho de Deus, ele prega o Evangelho de Deus, e ele prega dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho, neste Evangelho de Deus. Essa expressão Filho de Deus, você vai ver ele mesmo mostrando em textos desse Evangelho que o próprio Pai chama Jesus de Filho, e de uma forma assim extremamente significativa. Lá no capítulo 15, se eu não me engano, no verso 39, ele mostra um centurião, que era um militar romano que tomava conta de 100 soldados, por isso centurião. Esse centurião, que é romano, ele olha para Jesus entregando sua vida na cruz e faz a seguinte declaração: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então é este Jesus, servo, Filho de Deus, que Marcos está apresentando para nós. Ele vai começar a partir do verso 2, mostrar como ele agiu, como ele fez, como ele pregou o Evangelho, como ele tinha uma missão encarnada nele, como ele desenvolveu essa missão. E à medida que nós lemos esses 16 capítulos em que ele está discorrendo sobre o que ele afirma no versículo 1, nós vamos perceber distintivos bem exclusivos desse Evangelho que nós precisamos, então, aplicar na nossa vida. Mas antes disso, deixa explorar mais um pouquinho isso aqui. Por que Marcos começa com a palavra princípio? O que ele está querendo dizer aqui? Será que ele está dizendo que a partir de aqui ele principia a explicar o Evangelho? Será que ele está falando que esse princípio do Evangelho é o arremate de tudo aquilo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento? Ou será que ele tem em mente aqui um ponto de partida de Gênesis 1? Então para pensar comigo. Como é que começa Gênesis 1? No princípio. Quando você lê Gênesis 1, o que você percebe? Que houve um princípio que se desenvolve até a sua plenitude. Marcos provavelmente está com isso na mente. O que ele está dizendo é princípio do Evangelho, e ele traz a obra de Jesus como uma espécie de recriação daquilo que foi afetado pela queda. Compreendem? Estamos compreendendo? O Senhor Deus criou no princípio, a queda afetou o propósito da criação, o Criador então se faz carne, se faz servo, entrega a sua vida, vence a morte na sua ressurreição, e essa vitória precisa ser anunciada, porque isso é o princípio de uma vitória que será consumada quando ele voltar. Esse é o sentido de princípio aqui. Nunca tinha parado para perceber isso, né? Mas esse que é o princípio do Evangelho. E o que é o Evangelho? Uma palavra grega que significa o anúncio de uma boa notícia. E essa boa notícia, essa boa nova, era o anúncio da vitória de um rei. Então, as palavras que nós estamos lendo aqui, elas estão distantes de nós no tempo.
Mas o Espírito de Deus e tantos homens que Ele iluminou para nos ajudar na interpretação de um texto como esse, para a gente estar trabalhando numa igreja local como nós estamos aqui. Então, preste atenção nesse conceito de evangelho na cultura greco-romana, no contexto em que Marcos está escrevendo isso. Normalmente, por exemplo, o Império Romano ele foi conquistado por meio de batalhas vencidas, e ele foi se expandindo, e todo o império ele é conquistado por guerra, por luta, por batalhas. E o que ocorria é que um rei, quando saía na batalha, um imperador ou um general representante desse rei, representante desse rei, desse César, desse imperador, quando ele saía para uma batalha, quando ele vencia essa batalha, o arauto é aquele que anunciava. Quando ele vencia, que voltava para a sua cidade como um vitorioso, o arauto ia na frente anunciando o evangelho. A boa nova da vitória do general, do rei, do poderoso, do César, do imperador. Então aqui, se você compreende o texto, está começando a compreender, você vai ver que Marcos aqui começa com um tom subversivo. O que é isso, pastor? Ele tem que ter coragem para escrever isso aqui. Porque ele está dizendo aqui que o evangelho, o anúncio da vitória, não é o anúncio da vitória do general romano, não é o anúncio da vitória do César, não é o anúncio da vitória do imperador, é o anúncio da vitória de Jesus Cristo. Aqui ele coloca Jesus acima do imperador, acima do rei, acima do César, e fala que a vitória de Jesus não foi a vitória contra um povo inimigo, a vitória de Jesus foi contra os poderes que Roma inteira jamais poderia vencer. O que Paulo vai dizer com clareza em Colossenses, quando ele diz que ele triunfou na cruz sobre os inimigos. E na mesma carta aos Romanos, ele diz que coloca Satanás debaixo dos seus pés. E esse mesmo Paulo diz aos Filipenses que todo joelho se dobra diante dele. Então a gente está aqui diante, Marcos está anunciando a vitória de alguém maior do que César, maior do que o imperador, maior do que qualquer general. Eu começo com esse esclarecimento para você entender comigo que uma igreja de comprometimento missionário, ela precisa respirar o evangelho. Ela precisa compreender o evangelho, porque a pergunta aqui é: o que leva um homem como esse, um homem simples? Marcos era um jovem, primo de Pedro, que teve suas dificuldades com Paulo, que teve medo nas viagens missionárias de Paulo. O que leva um jovem desse, agora tão destemido, escrever nas barbas do império, que ele está escrevendo para um público romano, nas barbas do império, que o vencedor não é César, que o evangelho não é do imperador, que o evangelho não é do general, que o evangelho é de Jesus Cristo, e ao se referir a Jesus Cristo, ele dá outra alfinetada no imperador. Porque o imperador se dizia o próprio Deus, o Filho de Deus, ele queria ser adorado. Havia adoração ao imperador, culto ao imperador, e ele se referindo a esse Jesus Cristo vencedor, ele diz: ele é o Filho de Deus, não é César, não é o imperador, é Jesus Cristo. E para ainda alfinetar mais, ele apresenta esse Jesus Cristo não como um rei sentado no trono, mas como um servo que coloca o avental para servir. Irmãos, é esse Jesus que Marcos está apresentando. E é esse Jesus que nós precisamos compreender hoje, para que encontremos aqui distintivos missionários. E como que eu resolvi didaticamente, para ficar claro para você e para mim, depois desse esclarecimento que eu dei do versículo 1. E como eu disse, esse versículo 1 é uma espécie de título de todo o Evangelho segundo Marcos, e uma espécie também de introdução. Ele sintetiza tudo nessa frase, e a partir do verso 2 até o final, ele vai ratificar tudo isso. Ele vai mostrar que tudo isso é verdade. Que
ao princípio de uma vitória. Essa vitória será consumada pelo mesmo Jesus que venceu agora, e esse Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus entre nós. Daqui até o fim, ele vai então ratificar isso. E nessa, é claro que a gente não pode expor tudo, mas nessa narrativa de ratificação do que ele afirmou no versículo 1, a gente vê distintivos missionários, e, como eu disse, para ficar mais claro para nós, eu fiz uma subdivisão. Eu vou apresentar 3 distintivos missionários que se referem à identidade do próprio Jesus. É claro que tem muito mais. Eu estou falando que basicamente me referia a esse versículo primeiro aqui. E os outros 3 distintivos missionários são distintivos que se referem à nossa resposta à identidade missionária de Jesus. Ele apresenta a identidade missionária de Jesus e os 3 distintivos finais que eu vou apresentar é a nossa resposta a essa identidade missionária de Jesus. Ou seja, quem Jesus é, na nossa compreensão missionária, e o que devemos fazer diante dessa compreensão missionária que nós temos. Eu espero que você entenda, porque o meu grande objetivo aqui é fazer você entender. No final, nós vamos concluir, vamos orar, e como eu disse desde o início, o meu objetivo é que você ouça isso e você diga assim: eu preciso me aproximar disso. Eu preciso, de fato, viver com esses distintivos missionários diante de mim, porque a minha geração está gemendo. A minha geração geme e ela precisa conhecer a Jesus Cristo. E o povo que foi chamado a anunciar Jesus Cristo é a sua igreja. E a igreja somos nós. E nós estamos aqui hoje. Então, vamos lá, irmãos, vamos primeiro a esses distintivos missionários com relação à identidade do próprio Jesus, do próprio Messias, desse que é anunciado por Marcos nesse versículo 1. E há 3 coisas para considerar com vocês aqui, eu quero que você tenha a sua atenção. E para ficar mais bem entendido aqui, como é que você vai processar isso na tua mente? Você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu preciso compreender sobre Jesus para desenvolver os distintivos missionários no meu tempo? O que eu preciso compreender sobre ele para que eu possa ser uma voz evangelística no tempo em que eu estou vivendo? É isso. Num tempo em que tem Jesus fabricado para tudo quanto é gosto. Primeira coisa que você tem em mente: entender Jesus como Senhor. Marcos apresenta, nesse primeiro versículo, o senhorio de Jesus. E a missão é desenvolvida debaixo dessa compreensão. Ele é Senhor. Por que eu estou percebendo isso no texto? Porque o Senhor, dentro do Império Romano, era César. Ele era o Senhor. E aqui, Marcos, atrevidamente, destemidamente, coloca Jesus acima de César. O Senhor é Ele. É Ele quem governa, é Ele quem dirige. Como eu disse, aqui tem um certo tom subversivo, corajoso, numa sociedade onde você poderia ser penalizado por não reconhecer César como Senhor. Você poderia ser penalizado por não entender que a garantia de Roma não estava em César. Da mesma maneira, você que ouve essas palavras aqui ditas por esse evangelista e aqui replicada por mim, exposta por mim, você precisa entender que o Senhor da nossa sociedade não são as ideologias dominantes, não é uma mídia comprada, não são cosmovisões fabricadas para as pessoas passarem a pensar nisso. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época que você precisa urgentemente entender o que esse tempo está produzindo. As pessoas estão colocando suas esperanças, estão se dobrando a outros senhorios. A própria igreja está fazendo isso. Mas quando eu olho um texto como esse, é necessário que eu tenha uma forte convicção de entendimento sobre a identidade de Jesus. Ele é Senhor. E você pode ter certeza que esse distintivo missionário vai ser fundamental nesses dias que nós estamos vivendo. E eu quero falar aqui meio que atrevidamente, meio que profeticamente, meio que antevendo alguma coisa,
você terá que estar debaixo do poder do Espírito Santo daqui a algum tempo para dizer que Jesus Cristo é que é o Senhor dessa nação e da tua vida. Hoje você ainda diz isso com certo alívio. Então escuta o que o teu pastor está te falando. A sociedade está se desenhando para rejeitá-lo de vez. Rejeitá-lo como Senhor, rejeitá-lo como Salvador, rejeitá-lo como aquele que traz princípios de um governo. Ele já está sendo e ele será completamente. Você e eu, como igreja, vamos ter coragem, como esses primeiros cristãos aqui tiveram coragem, de dizer que o Senhor é Jesus Cristo. Aqui eles tinham coragem de dizer que o Senhor não é César, o Senhor é Jesus Cristo. E é por isso que Paulo fala aos Coríntios que só quem afirma Jesus Senhor é só aquele que tem no Espírito. Só por meio do Espírito Santo que alguém pode afirmar que Jesus Cristo é Senhor. Esse mesmo Jesus Senhor, Paulo vai dizer que mesmo que todo o império seja contra ele, toda língua confessará que ele é Senhor, que ele é Quírios. Então a igreja sai em missão na compreensão que o Senhor não era César, só que eles estavam dentro do império governado por César. É só para você entender a complexidade da missão, o desafio da missão e a necessidade do poder do Espírito Santo. Não é à toa que Jesus fala o seguinte para esses discípulos: não saiam da cidade antes que vocês sejam revestidos de poder. Porque se vocês não forem revestidos de poder, jamais vocês confessarão meu senhorio na terra onde César é Senhor. E aqui, irmãos, nos leva a uma conclusão meio lógica. Assim como aqueles discípulos esperaram a descida do Espírito Santo, nós temos hoje que dobrar os nossos joelhos, orarmos, confessarmos nossos pecados, nos arrependermos diante de Deus, pedir que Ele nos encha de poder para testemunhar que Jesus é Senhor, porque pode acreditar, nossos irmãos já estão se silenciando dentro das faculdades, dentro das universidades, nas conversas com os amigos, já estão com medo de professar isso, já não falam mais isso, já tentam dialogar colocando isso em segundo plano, mas Deus está requerendo de nós que Ele é Senhor. Acima de César, acima do presidente da República, acima dos ministros, acima daqueles que impõem novos comportamentos. Rede Globo não é nosso Senhor. A mídia não é nosso Senhor. É Jesus Cristo. Os professores que trabalham a mente dos nossos filhos, eles não podem ser senhores dos nossos filhos. É Jesus Cristo. Princípio do Evangelho, da vitória de Jesus Cristo e não de César. Quem vence é Ele, irmãos. A história comprova isso. Desde quando Ele ressuscitou dos mortos que estão querendo acabar com o Evangelho. E o Evangelho atravessou 2000 anos, vencendo tudo, vencendo a fúria do imperador. Quando o Império Romano pensava que ia destruir o cristianismo, quem caiu foi o Império Romano. Porque o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que está fundamentada sobre o Cristo revelado pelo Pai. E por isso que eles saem de forma destemida. Eu sei que é fácil pregar isso, eu sei que é mais difícil comprovar isso. E como eu repito, não agora, mas tempos que estão chegando. E como pastor, eu preciso fazer leitura do tempo, eu preciso também antever algumas coisas e preparar a igreja para isso, para a gente viver isso. É necessário coragem para afirmar que Jesus Cristo é superior a todos os poderes humanos reunidos juntos. Ele é Senhor. Eu começo com esse distintivo porque se Jesus não for considerado por você que está me ouvindo como Senhor da tua própria vida, você não é digno de anunciá-lo. Se Ele não é Senhor da tua vida, Ele também não é o Salvador da tua alma, do teu ser. Então essa é uma declaração forte.
Segundo distintivo, que é paralelo a essa, é decorrente desse, é desdobramento desse. Nós precisamos, como aqueles que saem em missão, dizer que a vitória só é dada por Ele. Somente por Jesus Cristo que há vitória. Porque o anúncio do Evangelho é princípio do Evangelho. O Evangelho é a boa nova de uma vitória. E o que Marcos está dizendo é que essa vitória não é de César, essa vitória é de Jesus Cristo. E nós precisamos, então, dizer que é o Evangelho de Jesus. É Jesus, sua morte e sua ressurreição. Esses discípulos aqui que leem Marcos, no primeiro século, eles precisavam, então, entender que o Evangelho é de Jesus e não de César, não de um líder político, não de uma celebridade. O Evangelho é dele, a vitória é dele. Não existe vitória para o Brasil sem Cristo. Tirar Cristo do Brasil é levar o Brasil à ruína. Tirar Cristo da tua família é levar a tua família à ruína. Tirar Cristo da tua vida é levar a tua vida à ruína. Porque ninguém pode te dar uma vitória que Jesus Cristo te deu. Você vai conviver com teus dilemas. Você não vai conseguir vencer teus dilemas. Você não vai conseguir vencer tua depressão. Você não vai conseguir vencer os teus complexos, a tua inferioridade, as tuas crises emocionais. Porque o único que te dá uma vitória, que é hoje, para sempre, é Jesus Cristo. O Evangelho é dele, é a boa nova da vitória dele. Você estava debaixo das garras de um tirano, só ele poderia te tirar de lá. Jesus te tirou do império das trevas. Jesus tirou das garras de um tirano. Jesus tirou você debaixo da escravidão daquele que governava a tua mente, teus pensamentos e trazia para vocês comportamentos destrutivos para a tua vida. Jesus venceu. Jesus triunfou sobre eles na cruz. Então, quando você sair como missionário cristão, você vai lidar com pessoas todos os dias, pessoas lutando para terem suas vitórias. Você vai dizer: a vitória quem concede é Jesus Cristo. A boa nova é a vitória dele. Ele venceu aquele que você não pode vencer. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele venceu os demônios, ele venceu a falsa religião. É o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Marcos está anunciando. Esse é um distintivo que tem que estar em mim. Precisamos ter coragem para falar isso para os nossos filhos, lutando em suas crises, querendo vencer. Me entristece, irmãos, ver a igreja, ao invés de pregar a vitória de Jesus, criar ambientes emotivos para a pessoa ter uma falsa sensação de satisfação, que depois vai embora e tem que voltar domingo de novo para tomar mais uma dose. É a vitória de Jesus, irmãos, de uma vez por todas. É o brado dele ecoando até hoje: está consumado. Vitória é o Evangelho de Jesus Cristo. E o terceiro distintivo com relação a ele, que é desdobramento, é que Marcos fala da exclusividade de Jesus. Então, ele é Senhor, ele é o que traz a vitória verdadeira, e ele é aquele que não pode ser substituído, comparado, equiparado a ninguém. Jesus tem que ser exclusivo. Ele é o próprio Deus que disse para Moisés assim: escreva o primeiro mandamento: não coloquem outros deuses diante de mim. Esse é aquele que o salmista no Salmo 16 diz assim: duras penas têm aqueles que colocam outros no lugar do único Deus. Então, se você quer ser um missionário, uma pessoa em missão, alguém com uma proclamação do Evangelho, como uma responsabilidade delegada, como uma vocação dada a você, você tem que olhar para a tua vida e primeiro perguntar se ele é exclusivo, se ele é primeiro, se ele está acima de tudo, se ele é incomparável. Porque é isso que você vai ter que anunciar aos outros. Ele está acima de tudo. Aqui, Marcos coloca ele nada menos do que acima de César.
Ele está dizendo: César não dá vitória. César não é Senhor. César não é único. A exclusividade é de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus e não César. E não o imperador romano. E não o dono do mundo naquela época. O imperador romano era uma espécie de dono do mundo naquela época. Então a gente está... Aqui tem alguns jovens me ouvindo, adolescentes. O meu desejo é que o Espírito Santo fale tão forte no coração de vocês, para que você tenha coragem de falar que Ele é Senhor, que a vitória verdadeira só Ele concede e que Ele é exclusivo na tua vida. E aqui, permita-me gastar mais um tempo para falar da exclusividade de Jesus. Porque eu preciso que você faça uma pergunta honesta para você. Quem é o primeiro na tua vida? A quem você se dedica mais? A Ele ou alguma coisa da tua preferência? Eu tenho dito e tenho repetido aqui nesta igreja que eu vejo adultos, adolescentes e até crianças hoje se dedicando a conhecer mais o seu time de futebol do que a Jesus Cristo. Eu quero dizer com toda a autoridade que Deus me deu, essa conta vai chegar. Porque isso é uma maneira simples de o Senhor te falar que Ele não tem sido o primeiro na tua vida, mesmo que você discurse sobre isso. O primeiro é sempre aquilo a que você se dedica mais. Se você se dedica mais ao teu trabalho, aos teus projetos, Ele é o primeiro da tua vida. Se você se dedica mais à tua paixão futebolística, esse é o primeiro na tua vida. Mas se Jesus Cristo é o primeiro na tua vida, as outras coisas vão para o seu devido lugar. É nesse sentido que Jesus repreende a igreja de Éfeso, dizendo: eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. E não tem nada a ver com euforia de conversão inicial. A expressão primeiro amor de Apocalipse, nas palavras que Jesus manda João escrever à igreja de Éfeso, a palavra primeiro é a tradução do grego protos, que nos significa a primeira experiência de conversão. É ordem de prioridade. O que Jesus está dizendo é: eu tenho contra ti que eu não sou mais o primeiro aí. Isso a gente precisa refletir com muita seriedade, né, em nossas vidas, né? Porque, irmãos, há uma facilidade muito grande de discursarmos coisas verdadeiras, mas a fé cristã não é legitimada pelo discurso verdadeiro. Aquilo que de fato nós cremos não é visto naquilo que nós falamos. É visto na maneira como nós vivemos. A maneira que vivemos expressa nossas crenças. Ok? Então, se você crê que Ele é exclusivo, então você tem que começar a ver. Quando você diz para mim assim: eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo, e você tem tempo para fazer outra coisa, essa outra coisa está sendo exclusiva para você. Só que você não parou para pensar nisso. Só que você diz que Jesus é exclusivo. É o teu discurso. Mas o teu discurso é negado pela sua maneira de viver. Que, na verdade, você está crendo mesmo em outras coisas. E Jesus vem num segundo plano. Só que Marcos está dizendo, nesse primeiro versículo, que Ele é Senhor, Ele é o único que dá uma vitória para sempre e eterna sobre os poderes que jamais ninguém poderia vencer, e Ele é exclusivo, não pode ter outro comparado a Ele. Nossa dedicação é totalmente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Dito esses três distintivos, referindo-se à identidade de Jesus, a gente vai a outros 3 distintivos, mas que tem a ver com a nossa resposta a essa identidade. E para isso, o Evangelho de Marcos nos mostra como Jesus agia em sua missão. E a gente vai ver que Jesus era prático, a gente vai ver que Jesus não perdia tempo, e a gente vai ver que Jesus não tinha um lugar exclusivo para estar em missão. Então, esses 3 pontos são os distintivos missionários que eu queria mostrar para você em prática. Nossa resposta
a tudo que ele é e a maneira como Marcos apresenta Jesus em missão. Sempre entenda, Jesus está em missão. A vida de Jesus é uma vida em missão. A vida dos apóstolos era uma vida em missão. A vida da igreja é uma vida em missão. A tua vida tem que ser uma vida em missão. Então, esses três distintivos que eu queria que você entendesse. Uma advém da própria natureza dele, porque ao mesmo tempo que ele apresenta Jesus como Senhor, ele traz um paradoxo. Porque ele mostra nesses 16 capítulos o Senhor que serve. Ele mostra Jesus como um servo. Isso é um tapa para o imperador. O imperador queria ser servido. E Marcos diz assim, não, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o verdadeiro vencedor, ele não veio para ser servido como o imperador deseja. Ele veio para servir e para dar vida em resgate de muitos. Isso é paradoxal, irmãos. Então, numa sociedade em que as pessoas querem o reconhecimento, o pódio, serem o primeiro, terem pessoas à sua disposição, que brigam por títulos, por cargos, né, por poderes humanos. Se você é um cristão como eu sou, o primeiro distintivo da tua responsabilidade em resposta aos distintivos da identidade missionária de Jesus, a primeira é você ter responsabilidade de servo. Se você quer estar em missão, saia do pódio e coloque um avental para servir. Não brigue por títulos. Seja servo. Se ele é Senhor, e como o Senhor serviu, e nós que somos servos dele, servimos a ele, servimos ao Evangelho, servimos à igreja, servimos uns aos outros, servimos a nossa geração. É quando o texto de Atos fala sobre Davi, por exemplo, tinha uma expressão muito interessante em Atos 13, que Lucas vai relatar, dizendo, tendo Davi servido a sua geração, descansou com seus pais. Então, irmãos, olha, você que está me ouvindo, a gente vai entrar aqui em mais um ano litúrgico. Arregaça as mangas. Saia da tua zona de conforto. Vista o avental. Venha para servir. Aprenda com teu Senhor. Você vai servir ao Senhor primeiro. Em primeiro lugar na tua vida, você vai servir a Jesus Cristo. Submeter tua vida a Ele. Servi-lo, fazer o que Ele mandou você fazer. Ele te chamou de servo. Ele quer que você seja um servo útil e não inútil, que faz só o que te pede. Você vai se dedicar. Você vai pegar os talentos que Ele te deu, você vai servi-lo com seus talentos. Ele vai voltar, que Ele disse que vai voltar, e Ele vai requerer os talentos que Ele deu a mim e a você. E agora é para você arregaçar tuas mangas, servir, pegar esses talentos, esses dons que Ele te deu, usar em serviço da causa dEle, da missão dEle, da igreja dEle, do reino dEle e multiplicá-los. Serviço. Saia da tua zona de conforto. Deixe de ser a pessoa apenas comprometida com o domingo entre 9h30 e 11h30 e tenha uma vida de serviço, uma vida de entrega, de serviço a Ele. Se Marcos o apresenta como servo, o que seria a igreja dele? Senão homens e mulheres com serviço. A igreja é também, por essência, diaconal. Ela serve, ela é litúrgica, ela serve. É para servir. Missão é serviço. Missão não é feita por um. A missão é desenvolvida por um povo, por uma igreja que serve, e serve porque Jesus é o seu Senhor, e serve porque o seu Senhor viveu para servir.
Então você que é marido, você vai começar a servir a tua casa, servir sua esposa, servir seus filhos. Você que é esposa, você vai servir seus filhos, servir seu marido. Você que é filho, você vai servir seus pais, você vai servir seus irmãos. Você vai mostrar que você é cristão dentro da tua casa, servindo, como ele fez. E você está em missão. É um povo diferente. É missão de um reino. Sirva teu vizinho. Sirva, seja servo. O dia que o Papai do Céu te levar, que as pessoas te lembrem como aquele que faz falta. Porque servia, entregava a sua vida a serviço, como fez o seu Senhor. É um distintivo missionário. Porque, infelizmente, irmãos, reduziram missão a um dia e hora de entregar um folhetinho de evangelização. Isso não tem conceito na Escritura disso. Como também reduziram o culto a um momento de emoção. Irmãos, desculpa eu bater nisso. Desculpa eu voltar nisso. Enquanto não tivermos compreensão doutrinária, sempre vamos confundir culto com movimento. É a doutrina que orienta o culto. Se não tivermos boa compreensão doutrinária, seremos iludidos por qualquer movimentação cultica. E vou bater aqui num ponto para você entender o que está acontecendo hoje. Os movimentos culticos, em grande parte do cristianismo hoje, é cheio de PNL. O que é PNL, pastor? Que palavrão é esse? É programação neurolinguística. Afeta os nossos neurônios, atinge nossas emoções e colocam narrativas como se fossem verdadeiras. Isso acontece fora da igreja e dentro da igreja. Dentro da igreja já está acontecendo isso também. Como é que se faz isso? Você cria o ambiente estético, o ambiente sensorial, você cria aquilo tudo para fazer essa programação neurolinguística para que no meio desse ambiente forjado você receba uma narrativa como verdadeira e agora viva para servir aquilo. Aí você, quando isso entra na tua cabeça, você vai se batizar, você vai se aplicar, você vai doar a sua vida. Mas o que está por trás é isso. E eu não estou falando com dúvida, eu estou falando com muita segurança e creio que debaixo de muita autoridade. Eu estou falando para os nossos dias. Cristianismo é serviço. Missão é estar em serviço. O segundo distintivo que se refere a nós é, assim como Marcos apresenta Jesus como aquele que remiu o tempo, Jesus não perdeu tempo. Se você lê o Evangelho do Marcos, parece que Marcos apresenta Jesus correndo. Parece que Jesus indo para lá, ele cura ali, ele vai para lá, ele ensina ali, ele entra na sinagoga, ele cura o paralítico. Marcos vai colocando tudo, emendando um no outro, sem narrativas longas, sem grandes exposições de Jesus. Ele está mostrando Jesus trabalhando, ele está mostrando que Jesus dedicou todo o tempo da sua vida à sua missão. E aqui está o segundo distintivo. Se queremos estar em missão, nós precisamos ter compromisso com o aproveitamento do tempo. Irmão, chega a ser vergonhoso a gente falar que não tem tempo para muita coisa que Deus nos manda fazer e gastar horas maratonando em série da Netflix. Isso chega a beirar a vergonha. É tempo, irmãos. Se você parar para pensar, as trevas não perdem tempo. Elas estão produzindo a todo tempo, buscando mentes, mudando comportamento, estraçalhando com famílias. Não perde tempo. Quem está perdendo tempo é quem não deveria perder. É a igreja. Se você fizer uma enquete na igreja, você leu a Bíblia essa semana? Você não... Eu acho que você não vai se surpreender, porque você vai saber qual é a realidade. Você leu a Bíblia essa semana? Não. Você leu? Não. Aí chega a semana que vem, olha, passou uma semana. Você leu a semana? Também não. Por quê? Não tenho tempo. Olha aqui, filho de Deus e filha de Deus, olha bem para mim. Quem criou o tempo? Quem ele concedeu a administração do tempo? Nós administramos o tempo para a glória de quem? Para a glória daquele que criou o tempo.
Então, por favor, pegue as palavras de Paulo, que hoje hoje que eu digo, nesses dias, nesse tempo, elas vão ser mais ainda implicativas do que você imagina. Quando Paulo diz aos Gálatas assim: de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. O Salmo 50 é um salmo poético em que Deus repreende o seu povo. Ele vai dizer assim: vocês faziam isso tudo e pensavam que eu não estava vendo. Vocês pensavam que eu era igual a vocês, mas agora eu estou vindo requerer isso de vocês. O Salmo 50 é Deus chamando o seu povo para o juízo. Então, você que está me ouvindo, gente, nós estamos falando de coisas sérias e coisas profundas. E como eu estou falando para os irmãos aqui, o primeiro a ser ferido nisso sou eu. Sou eu. Eu sou o primeiro a me colocar aqui e falar assim: o que eu estou fazendo com o meu tempo? Como eu administro o tempo que Deus me deu? Como é que você trabalha tanto que não tem tempo de cuidar da tua saúde, que é o que te dá força para trabalhar? Já parou para pensar nisso? A incoerência que isso é. Quem te dá força para trabalhar? A saúde. Quem te deu saúde? Deus. Quem te deu um corpo? Deus. Então o corpo é criação de quem? Deus. Quem administra o corpo? Nós. É a doutrina da criação. Então, se eu pego o corpo que Deus me deu para servi-lo e eu não cuido desse corpo para servir a Deus, daqui a pouco eu não vou ter saúde nesse corpo para servir a Deus. Então, pare e pense, igreja. São distintivos missionários que estão presentes aqui e que a gente precisa entender. Nesse Evangelho de Marcos, você vê Jesus aproveitando o tempo. Missão de Jesus é apresentada de uma jornada para outra. Marcos está dizendo aqui, ele chega a dizer assim: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É missão em tempo integral. Como é em tempo integral? O pastor precisa descansar. Descanse em missão. Alimente-se em missão. Tenha lazer em missão. Tudo isso foi criado por Deus. Quem criou o lazer? O que você acha que é o Éden? Não tinha lazer ali? Quem criou? Deus. Como é que você administra o lazer? Para a glória de Deus. Por quê? Criação de Deus. Quem criou o tempo? Deus. Como é que você administra o tempo? Para a glória de Deus. Quem criou o trabalho? Deus. Como é que você administra o trabalho? Para a glória de Deus. Quem criou o sexo? Deus. Como é que você pratica sexo? Para a glória de Deus. É simples. É simples. É remir o tempo. Remir o tempo. Saber viver em missão, o que nos leva para o terceiro e último distintivo referente a nós. A missão tem como campo não a África, os povos ribeirinhos. Admiro muito aqueles que vão para lá, levados pelo Senhor. Mas o campo da missão é o cotidiano. Jesus fazia missão andando. Jesus estava em missão conversando. Ele fazia missão na sinagoga. Ele fazia missão almoçando com seus discípulos. Ele andava, via, se compadecia, curava, aconselhava, ensinava, emprestava ombro, dialogava, como ele fez com a mulher samaritana, cotidiano. Com a mulher samaritana, ele estava indo para um outro itinerário. Ele para ali, tem uma mulher ali, o cotidiano, está no meu caminho. Bagunçaram com a igreja de Jesus, irmãos, porque entenderam missão quando a gente está em outro lugar, entenderam evangelismo quando é o dia e a hora marcada. Mas você não vê isso na Escritura. Você não vê Jesus marcando hora para isso. Ele está andando com seus discípulos e pergunta: olha, o que dizem os homens sobre mim? Missão. Uns dizem que tu és aí Jeremias, Elias, profeta. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Isso ele está conversando, está andando. É missão, andando, cotidiano. Cotidiano. Ele está falando: não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. E sobre esta revelação que você teve, eu vou edificar minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela.
E eu vou dar chaves para você, o que você ligar no céu, na terra vai ser ligado no céu, porque está ligado no céu. E depois ele continua andando e dizendo assim, agora eu vou para Jerusalém, lá eu vou morrer, vou sofrer, vou entregar a minha vida. Aí Pedro fala assim, de jeito nenhum, você não vai, eu morro no teu lugar. Ele fala, aparta de mim, Satanás, você não está entendendo a missão, você não está entendendo isso, aparta, você cogita só das coisas dos homens e não cogita das coisas de Deus. Isso andando, gente. Em missão você ensina, no cotidiano, em missão você ensina teu filho, você ensina tua esposa, você ensina teus amigos, você ensina teus pessoas que trabalham contigo. Se você não ensina com palavras, você ensina com procedimento, você está em missão. A tua vida é uma vida de missão. E Jesus fez isso. Ele viveu em missão. Então, para a gente fechar, irmãos, o que eu tenho que trazer para a minha mente se eu quero distintivos missionários do Evangelho de Marcos na minha vida? Eu preciso entender que na minha mente missionária, Jesus é o Senhor. Eu preciso entender, e não é Jesus Senhor de discurso, não é Jesus Senhor de slogan religioso. É Jesus governando a minha vida e eu entendendo que a solução para as pessoas é Jesus governar a vida delas. Primeiro ponto, tem que estar na tua mente e na minha. Segundo, você precisa sair daqui entendendo que a maior vitória da tua vida não é você passar no Enem. A maior vitória da tua vida não é você ter conseguido uma promoção que agora te faz de refém. A maior vitória da tua vida não é o teu chefe te exaltar. A maior vitória da tua vida, foi Jesus vencer sobre os espíritos dominadores da tua mente, que te escravizavam. Venceu potestades, venceu principados, triunfou. A maior vitória da tua vida é a tua dívida ser rasgada na cruz. E você agora ser visto como alguém justo diante daquele que te criou. Essa é a maior vitória da tua vida. Você tem que estar isso dentro da tua mente. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A vitória de Jesus Cristo triunfou, rasgou a dívida, rasgou o véu e abriu o caminho para nós entrarmos. Isso é vitória. Isso é vitória. É a vitória retratada no Salmo 24. Levantem portais as vossas cabeças, levantem portais eternos para que entre o rei vencedor, entre aquele que tem o evangelho, aquele que tem a vitória. Quem é ele? É o Senhor da glória, poderoso. Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem isso na tua mente. Terceiro, tenha na tua mente que ele tem que ser exclusivo na tua vida. Você vai sair daqui repensando a tua vida, porque você não pode estar em missão falando da exclusividade de Jesus para os outros, se ele não é exclusivo na tua vida, se você tem colocado outras coisas diante dele, acima dele, comparada a ele, substituindo ele, tomando o lugar que é dele. Exclusividade. Você tem que sair daqui. Não posso continuar assim. E mais, você tem que sair daqui dizendo, eu fui chamado para ser servo. Eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para me entregar a serviço numa causa mais sublime. Tudo que eu sirvo aqui vai passar. Mas a minha entrega em serviço na causa do reino de Deus é o que não passa. Eu vou embora e o meu serviço continuará influenciando outras vidas. Entrega-se a serviço. Sirva a Deus. Ontem a gente estava num sítio maravilhoso e eu falei para a Tânia, amanhã você pode ter certeza que muita gente não vai. Falei para ela, eu conheço isso. Muita gente não vai amanhã. Eu sei como é que é isso. A gente precisa, com exceção daqueles que não vieram porque não pode. Tem atleta do MGV contundido aí que não pode sair de casa. Tem atleta, né? Eu acho que você é um contundido perene. Você vai sair daqui também dizendo assim, eu preciso colocar uma escala de prioridade no meu tempo. Jesus remiu o tempo para servir na missão.
Eu preciso remir meu tempo para servir em missão. Então você hoje para e pensa, o que está supérfluo no teu tempo? Você está remindo o tempo? Ou você está desperdiçando o tempo? O que você está fazendo? Eu oro para que o Espírito Santo na tua vida faça como já fez comigo várias vezes. Quando você fica assim, horas, vendo coisa fútil. Não te acrescenta nada. Quando você acabar de ver, que o Espírito Santo fala assim, olha quanto tempo você parou fazendo isso. Olha quanto tempo você gastou fazendo isso. A minha palavra está lá na tua sala e você não pega nela. Então, o meu desejo é que o Espírito Santo faça isso, não é comigo não, com você também. E por último, que você saia daqui entendendo que o campo missionário é aonde você pisar teu pé. Aonde você estiver, você está em missão. É no teu trabalho. Se você lida com gente, com pessoas, com público, é lá. Onde você estiver. Missão. Não é uma missão proposital. Uma vez eu estava pregando para um grupo de estudantes, eu perguntei assim, grande parte cristão, né? E eu perguntei assim, você vem para a faculdade para quê? E alguns me disseram, para evangelizar. Eu falei, não, você tem que vir para a faculdade para estudar. Você vai na padaria para quê? É para comprar pão. Então, você vai para a padaria para comprar pão, você vai para a faculdade para evangelizar. Só que você vai para a faculdade para estudar. Só que esse ambiente de estudo é um campo missionário. Só que o ambiente da padaria, lá com caixa da padaria, é um ambiente missionário. Mas não é essa missão proposital, vou sair que eu vou falar de Jesus para o caixa. Não, gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da coisa entranhada em você. Quando você olha nos olhos de alguém, você vê que tem um brilho de tristeza e você pergunta, você está diferente de ontem. Alguma coisa. E nessa abertura você está em missão. Não é sair legal, eu vim aqui para falar de Jesus para você. Eu fiz uma vez isso na rua e levei paulada. Não é isso, gente. É estar em missão. Missão encarnada. Eu quero orar. Leia o Evangelho de Marcos e veja se eu estou certo ou não nesses distintivos missionários aqui, que ele apresentou logo no versículo 1, em Jesus, e depois ele mostra isso em Jesus na prática missionária, e dali vem os distintivos para nós. E louvado seja Deus que nos faz entender essas coisas. E eu quero fazer um apelo a você. De verdade. Vou pegar aqui a expressão do Tino Júnior. De verdade. Você pode ouvir e ter admitido em você, como eu admito em mim, muitas coisas que estão bem aquém de tudo que nós ouvimos. A gente pode admitir isso, mas a minha pergunta é, você quer desenvolver cada distintivo desse na tua vida? Você está hoje disposto a rever a forma como você está tocando a tua vida cristã? Você está hoje disposto a perceber o que está acontecendo no mundo enquanto nós estamos dormindo? O mundo está levando teu filho. O mundo está levando nossos jovens. As palavras de Paulo ecoando, despertas tu que dormes. Levanta-te. Você quer isso? Então fique em pé. Senhor, desliga o celular, todos vocês agora, a gente vai orar, gente. Acabei de falar uma coisa tão profunda como essa. Senhor, meu Deus, o que nós ouvimos aqui são coisas que por nós mesmos a gente nunca ia perceber isso.
nós não perceberíamos isso no texto de Marcos. Então, nossa primeira palavra de oração é de gratidão. Porque é por meio da tua graça que nós temos acesso a essas verdades irrefutáveis, a essas verdades que mexem conosco, a essas verdades que nos confrontam, essas verdades que nos fazem indagar. Nós também queremos te louvar, queremos orar a ti, não só com gratidão, mas queremos agradecer também pela tua misericórdia, pela tua longanimidade, Senhor. Sabe por que eu estou falando isso junto com meus irmãos, Senhor? Porque não é a primeira vez que nós ouvimos uma palavra e saímos daqui dizendo eu preciso mudar e não mudamos nada. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Se tu tratasse conosco pela maneira que merecíamos ser tratados, nós não suportaríamos a tua mão. Mas teu ânimo é longo. Teu coração se inclina para a nossa miséria, por isso misericórdia. Então nós te louvamos por isso. Vamos sair daqui, muitas coisas vão nos distrair, o domingo vai nos distrair, o cotidiano vai nos distrair, e não tem como ser diferente, mas nós queremos viver o cotidiano, lembrando que estamos em missão, lembrando que tu és Senhor, lembrando que tu és vencedor, lembrando que tu és exclusivo, lembrando que tu és servo, lembrando que tu remiste o tempo, lembrando que tu viveste em missão no cotidiano. É assim que nós queremos sair daqui. Nós oramos. As pessoas aqui se ergueram, ficaram em pé, dizendo eu quero isso. Estão reconhecendo, Senhor, não tem ninguém aqui que pode dizer estou perfeito nisso tudo. Mas nós queremos, talvez a gente não chegue mesmo à perfeição disso tudo, Senhor. Mas nós queremos amanhã nos aproximarmos mais do que hoje. E assim, dia após dia, Senhor. Livra-nos de ter como Senhor as ideologias que aprendemos nas faculdades, que dirigem nossas vidas, nossos pensamentos. Ingenuamente fomos tomados por narrativas que nos fizeram enxergar o mundo muito diferente daquilo que tu queres. Perdoa-nos, Senhor. Nós somos um povo enviado para o mundo, tirado do mundo, enviado para o mundo em missão. Então que nesta manhã o teu Espírito faça algo tremendo em nós, em cada um de nós, Senhor. Nós não queremos aqui ter essa convicção que tu estás fazendo apenas por nos emocionarmos e chorarmos. Nós te rogamos, transforma as nossas vidas. Opera milagres no nosso interior nesta manhã. Desperta-nos para vivermos em missão. Leva-nos, cada um vai sair para as suas casas e fale isso para os seus cônjuges, para os seus filhos, para os seus vizinhos. Aquilo que tu falaste para nós hoje. A ti a glória, a honra, o louvor para todos sempre. Aquele desanimado, anime-se. Aquele que está cansado, revigore-se no Senhor. Aquele que está triste, alegre-se no Senhor. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Traga alguém para ouvir sobre Lucas, domingo que vem. Se você